Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 16, o verso 17. E estes sinais seguirão aos que... Vamos falar juntos? E estes sinais seguirão aos que... Mais uma vez. E estes sinais seguirão aos que... Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes... E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra. Vamos falar juntos? E confirmando com sinais que se seguiram, com sinais, confirmando a palavra, com sinais que se seguiram. Amém. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos e declaramos que só o Senhor é Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra e nós dependemos do teu Santo Espírito, Senhor. Tu sabes que nós podemos ler, mas a compreensão, a visão, a inteligência, a capacidade, a profundidade, tudo isso é fruto do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Meu Deus, abençoa cada vida, Senhor, cada um que veio, que saiam daqui fortalecidos, desafiados, ó Pai, induzidos, ó Pai, a uma nova vida, uma vida de vitória. Nós cremos na tua graça e te louvamos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós não aceitamos que o mal tenha liberdade em nosso meio e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você está no culto de vida? Foi fraco. No culto de vida? Vitoriosa. Estes sinais seguirão os que crerem. Não é legal? Não é legal essa afirmação que Jesus fez para os seus discípulos? Jesus estava agora perto da sua, ele seria levado aos céus, ascensão aos céus, e passaria para uma outra fase. Agora o texto diz, assentado à direita de Deus Pai, outra fase. Agora a igreja, aqueles homens que iriam levar este evangelho para frente, agora estava sobre a responsabilidade. E Jesus faz uma declaração: estes sinais seguirão aos que crerem. Essa promessa não é uma promessa só para eles, mas é uma promessa para todos aqueles que creem. Todos. Jesus disse: eu não falei para vocês que vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus. Essa promessa é para todos. Então, o grande problema, que vamos chamar assim de problema, não são os sinais, é a gente não perder a nossa fé. Não podemos perder a nossa fé, porque o Senhor se move por meio da nossa fé. Esse é o grande segredo. Quando Jesus começou o seu ministério, ele foi chamando os seus discípulos. Esses homens começaram a andar com Jesus, e andando com Jesus, eles começaram a entender o que era essa nova vida. Tem um verso lá no livro de Provérbios que diz assim: ande com sábio e será sábio, ande com tolo e terá perturbação. Ande com sábio e você vai aprender cada vez mais. Anda com tolo, meu irmão, vai passar aperto, vai passar vergonha, porque o tolo só faz besteira e pronto, você está junto, vai passar vergonha. É aquela frase, né? Estava com a pessoa errada, no dia errado, no lugar errado, e deu tudo errado. Não é? Por quê? Porque andou com a pessoa errada. Ande com sábios. Jesus disse: vem andar comigo. E os discípulos começaram a andar com Jesus. E eu acho muito legal essa história, porque quando eles começaram a andar com Jesus, eles começaram a ver o que eles nunca imaginavam ver. Eu não sei qual a tua experiência nessa caminhada com Cristo, mas principalmente o novo convertido, ele vai ficando de boca aberta. Eu não sabia. Então é assim a vida com Deus. A gente não sabe.
Eu me lembro que eu era adolescente, sempre aprendi a dar meu dízimo. E eu dava meu dízimo, mas minha vida era apertada. Meu pai tinha passado por várias falências, e a gente dava o dízimo, aquele dízimo pequenininho, mas sofrido. E eu falava para Deus, eu dou dízimo, minha vida não muda, Senhor. E depois o Senhor está ali dando dízimo, foram anos dando dízimo e a coisa apertada. E eu muitas vezes questionei, Senhor, puxa vida, Pai, o que está acontecendo? Depois vim para o ministério, continuei dando meu dízimo, mas também no ministério a coisa estava difícil, estava apertado. Chegou um momento, lá no início do meu ministério, que eu pensei, Deus, o que eu faço? Eu preciso de dinheiro, não é? O que eu faço? E aí eu gastei um tempo orando, fui falar com Deus, o que eu faço? Me dá a direção. E para minha surpresa, Deus disse para mim, aumenta o dízimo. E aí eu repreendi em nome de Jesus. No primeiro momento foi, está repreendido em nome de Jesus, porque isso não é de Deus. Já estou apertado, tem que aumentar o dízimo. Mas depois me veio ao coração de aumentar 1%, e aí eu comecei a aumentar 1%, e aí eu comecei a descobrir uma vida que eu não conhecia. E um dos marcos da minha vida foi quando meu filho estava internado no hospital, e foi internado tudo particular, e eu não tinha plano, e eu comecei a ficar preocupado, como é que eu vou pagar esse negócio aqui, e o médico dizendo que o Moisés ia morrer, e a gente ficou numa crise muito grande. Mas o dia que o Moisés recebeu alta, eu tinha dinheiro e paguei o hospital, paguei os médicos, paguei tudo. E naquele momento Deus disse, está vendo o teu dízimo? Está vendo? Na hora certa. Depois de um tempo, a minha filha foi fazer 15 anos e eu, queria fazer uma festa, não tinha condições, tal. Mas daí não vamos fazer, vamos fazer. E aí, meu irmão, começou a pintar tantos milagres, né? Tantos milagres, pessoas que foram oferecendo, tal. E aí aconteceu que fizemos uma festa muito bonita. E eu estava lá na festa, a esposa do meu pastor estava lá e ela disse assim, dá para você entender que essa festa é fruto do teu dízimo? Foi verdade, não tinha pensado nisso. Você não é fiel? Na hora certa Deus faz os milagres. É na hora certa, não na nossa era. Porque na nossa hora é para a gente comprar um tênis novo, na nossa hora é para a gente poder ir num restaurante. E Deus diz para a gente, não, restaurante você sabe como resolver. O seu tênis você sabe como resolver. Mas quando você não souber como resolver, aí eu vou me manifestar sobre a sua vida. Os discípulos estavam andando com Jesus e descobrindo, e eu descobri essas coisas, eu fui descobrindo, e fui vivendo. Meu irmão, quando a gente comprou esse local aqui, a gente foi um passo de fé, aquele início, onde nós iniciamos uma fé louca, nós não tínhamos dinheiro, mas a gente deu um passo de fé. Meu irmão, antes de terminar isso aqui, nós compramos o vizinho, onde é esse pessoal que está sentado aqui, vocês estão no vizinho, viu pessoal? Vocês são os vizinhos. Então nós compramos o vizinho e depois nós construímos, porque a fé, depois que você vai exercitando, você fica com uma fé abusada, não é? Primeiro você fica com uma fé ousada, depois você fica com uma fé abusada, porque agora você sabe o que Deus faz. Agora você sabe. Por que se desesperar se o nosso Deus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis? Por que entrar em desespero se só o Senhor é Deus? Então, o problema nosso não são os sinais. O problema nosso é manter a nossa fé. O justo vai viver pela fé. Esse é a nossa preocupação. Manter a nossa fé. Diz o texto que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, por que a gente vem à igreja? Para ouvir. Porque em casa eu não consigo aumentar a minha fé. Em casa tem gente que diz assim, não, eu sirvo a Deus da minha maneira, mas a sua fé não vai crescer, porque não é da tua maneira, tem que ser da maneira de Deus. A gente lê a Bíblia, a gente faz oração, a gente vem na igreja, porque essa é a maneira de Deus. E da maneira de Deus a nossa fé cresce. E na medida que a fé cresce, a gente vai entendendo melhor a ação de Deus na nossa vida.
Então Jesus disse, olha, pega o barco. Os caras pegaram, veio a tempestade, mas o barco não virou. Eles estavam debaixo da ordem do Senhor. O Senhor disse, pega lá os 5 pães e 2 peixes. Pegou os 5 pães e depois multiplicou, porque estavam debaixo da ordem do Senhor. Jesus disse, olha, estes sinais seguirão os que crerem. Amém? Vem cá, o Wagner, vem cá um pouquinho, por favor, vem cá. O Wagner agora vai ser um homem de fé. Fica aqui, Wagner, você é um homem de fé. Ele tem cara de fé, não tem? Né? Esse aqui é um homem de fé. Eu vou pedir para você, vou falar assim, ó, tem um enfermo ali, aí você vai lá orar, mas tem que ir, você tem que estar animado, hein? Vai orar, mas vai orar com fé. Aí eu digo, ó, tem um irmão lá com um problema, e você vai, tá bom? Então você vai orar com fé, tá bom? Deixa o Marcelo aqui, vem cá, Marcelo. Marcelo, você vai ser, deixa eu ver aqui. Marcelo vai ser o Maravilhas. Olha que maravilha. Cadê o Samuca? Cadê o Samuca? Samuel e companhia. Vem cá, Samuel. Samuel tem cara de libertação. Samuel vai ser libertação, Samuel. Tá bom? Quem mais está aí? Hã? Quem está aí? Vem cá, Stephanie. Vem cá, Stephanie tem cara de cura. Isso, cura, ousadia. Ousadia? Ousadia, vai. É pequenininha, mas é uma ousadia forte, né? Uma ousadia abençoada. Quem mais está aí? Quem mais? Vem cá. Olha aqui, ó. Essa tem cara de vitória. Legal. Então é o seguinte, o chefe aqui da turma é o Maravilha. Esse é o chefe, está graduado, né? Tá aqui, tá bom, patente, ele é o chefe. Tem mais alguém aí para ajudar, não? Não, o Jamie fica sentado aí, fica Jamie. Você daí tem cara de poder e não, fica sentadinho aí. Vem cá, do lado dele, vem cá. Nicole, vem cá, Nicole. Nicole tem cara do quê? De poder, deixa eu ver uma carinha para Nicole aqui. Sabedoria, Nicole, você tem cara de sabedoria aí, ó. Tá bom? Vamos ver, quem mais está aí? A Carol tá aí? Carol, vem cá. Vem cá. Tem cara do quê? De fuga? Não, de... Milagres financeiros, vai. Ah, Jesus. Deus é bom. Só para a gente entender aqui o seguinte. Agora, o nosso querido irmão aqui é o que crê. Tá bom? E... você vai orar, o Joelmiro está passando um problema lá, está precisando de oração, e aí você vai agora orar com ele, mas tem que ir com entusiasmo, vai lá, pode ir lá orar com ele, e aí o pessoal vai atrás, eles estão animados, eles só seguem gente animada, aí ó, vamos orar, ora esse, todo mundo junto, aí, vamos lá, volta aqui, vem também. Legal. Ó, a Tati está precisando de oração ali, está com problema financeiro, vai lá orar por ela. E aí a turma vai atrás, vai os milagres todos atrás aí. Ora, clama, já pede, Senhor, prepara o marido para ela, em nome de Jesus. Já ora com fé, com esperança. Tá bom? Volta aqui, ó. Tati, estou te ajudando, hein, filha? Em nome de Jesus, hein? Ó, o pastor João está precisando de oração. Vai lá, ora. Vai lá. Esse sinal, isso aí. Todo mundo impõe as mãos lá. Vem cá. Não pode tirar o cabelo dele, por favor. Não mexe na cabeça dele, não. Você é folgado, hein? Esses sinais seguirão aos que crerem. Então, ele está animado, cheio de vida, cheio de esperança. E o que acontece com os milagres? Os milagres gostam de gente que está cheio de vida. Então o camarada, olha ali, vamos orar. Aí os milagres correm tudo atrás, porque vai com ele. Agora nós vamos fazer o contrário. Ele é um homem incrédulo. Faz cara de incrédulo. Não pode rir, meu, não pode rir. Não. Faz assim, vamos na boca. Fica assim, isso. Aí eu digo para você ir lá orar, você fala que você não vai, tá bom? Ó, vai lá orar, vai lá. Você não crê, né? E o que faz os outros? Eles não fazem nada. Porque você não vai.
Vai orar por aquele ali. Não, não vou não, que isso, tenho vergonha. E os milagres? Não podem seguir. Na medida que ele vai, os milagres seguem. Na medida que ele não vai, os milagres não seguem. Está dando para entender, meu irmão? Estes sinais seguirão aquele que crê. Se ele vai, todo mundo vai, quer ver? Vai lá orar novamente pelo Joemir. Vai lá. Olha o chefe, olha o chefe dos milagres aí. Pode orar, clama, fala para Deus preparar um outro Golias para a igreja, porque esse daí, você sabe que obrigado, manda aqui, ousadia, obrigado, ousadia, Deus abençoe, cura, obrigado, milagres financeiros, vitória, sabedoria, libertação, o chefão aqui, vamos lá, obrigado. Você sabe que na igreja infantil, ele é conhecido como o tio Golias, né? E toda a festa, toda a programação, ele é o Golias, não ficou chamado de tio Golias. Está dando para você entender, meu irmão, que o mais importante não são os milagres. Não são os milagres. O mais importante é a nossa fé. Tem gente que gasta tempo com milagre e fica focado no milagre, quando na verdade nós temos que focar na nossa fé. O justo vai viver pela fé. Esse é o nosso segredo. Fé. Eu queria falar com você, queria ler um texto com vocês lá no livro de Efésios. Abra lá comigo, por favor. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Olha o versículo, vamos ler aqui, vamos pausar um pouco aqui. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Fala para quem está do seu lado, tenho que animar a minha fé. E eu tenho que animar a sua fé também. Tem que animar a nossa fé. Eu tenho que animar a minha fé. Então, vamos lá. Eu tinha um amigo, meu irmão, que era... E cada vez que ele convidava a gente para orar, o nome dele é Celso, Celcinho falava assim, vamos orar. Meu irmão, era muito legal, porque quando eu chegava para orar com ele, vamos marcar tal dia, vamos orar, e a gente orar. Meu irmão, era tão gostoso, porque a oração dele, eu ficava babando do lado da oração dele. Ficava ouvindo ele orar, falando com Deus. Eu falei, Deus, eu quero essa comunhão. Eu gostava. Na verdade, eu nem orava, quem orava era só ele. Ele orava 20, 30 minutos, falava com Deus, e eu ficava ali babando. Deus, eu quero isso. Porque eu preciso renovar a minha fé. Se a gente não renova a fé, a vida fica difícil. Os relacionamentos ficam difíceis. A gente luta com a pessoa errada. O texto diz, não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, lá no capítulo 6 de Efésios. E aí a gente começa a brigar com pessoas. Meu problema é meu patrão, meu problema é o governo, meu problema é o marido, meu problema é a mulher, meu problema é que eu não tenho dinheiro. Não, o teu problema é não ter fé. Esse é o nosso segredo, porque os sinais seguirão aqueles que têm fé. Eu preciso fortalecer a minha fé. Paulo escreve dizendo, revistais. Vai, veste outra vez, troca de roupa, renova a tua fé, receba a palavra, pratique a palavra, exercite a tua fé. Uma das coisas que me valeu muito quando eu comecei a aumentar meu dízimo, foi que eu tive que renovar a minha fé. Eu dava 10%, eu já estava habituado, então eu não precisava mais fazer com fé, porque eu estava acostumado a dar 10%, eu não tinha mais que usar a fé.
Mas quando eu passei para 11, aí eu já fiquei mais, tinha que usar a fé, porque 10 já estava apertado. Depois que eu percebi que ficou bom, eu passei para 12. Depois eu passei para 13. Então eu comecei a desafiar sempre a minha fé. Não Deus, a minha fé. Que nível, até que ponto eu confio em Deus? Às vezes eu conversando em aconselhamento, eu digo, meu irmão, você precisa amar mais a sua mulher. Eu não aguento mais. Não, você precisa exercitar a tua fé. Pratique a fé. O texto diz, olha, perdoando, perdoe pela fé. Ame pela fé. Se esforce pela fé. Poxa, a gente está trabalhando, nada acontece. Continue pela fé. Porque estes sinais seguirão a fé. A fé. Está dando para você entender? Olha aqui no capítulo 5 desse texto, que eu acho muito legal, versículo 14. Pelo que diz, capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta tu que... Vamos falar juntos? Desperta tu que... Outra vez. Desperta tu que dormes. Cristo te esclarecerá. Lá no livro de Apocalipse diz assim: o que eu tenho contra vós é que deixaste o teu primeiro amor. Por quê? Deixou o primeiro amor, deixou o brilho, deixou o prazer. Meu irmão, você tem que vir para a igreja. Outro dia eu fui pregar numa igreja, devia ter lá, era uma igreja pequena, devia ter o quê? Umas 30 pessoas. E eu preguei. E a esposa de um pastor que também estava visitando, ela depois veio falar comigo e disse assim: sabe o que me impressiona em você? Você pregou para 30 pessoas como se aqui tivesse 1000. Você pregou tão animado, me impressiona isso. E eu fiquei feliz de ouvir isso da parte dela. Porque você não está pregando para 30 pessoas, você está ministrando a palavra. Agora, meu irmão, se é uma pessoa, Jesus pregou para uma pessoa lá naquele poço, lá em Samaria, uma pessoa. Jesus pregou para a multidão, meu irmão. Você não pode ser crente mediante a circunstância. Você é crente quando você está em cima, e você é crente quando você está embaixo. Você é crente quando você tem dinheiro, e você é crente quando não tem dinheiro. Você está feliz? Não pela circunstância, mas você está feliz porque o Senhor é o teu pastor. Olha o que Jesus disse: esses sinais seguirão, em meu nome expulsarão demônios. Fala para quem está ao seu lado: nenhum demônio tem poder sobre a sua vida. Nenhum poder das trevas tem poder sobre a sua vida. É promessa de Jesus. Promessa. Por isso que eu disse que a gente peca ou por bobeira, por descuido ou por safadeza. Porque, cara, meu irmão, hoje a gente tem Jesus no coração, hoje a gente sabe o que é certo e o que é errado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje a gente sabe. Então, se a gente pisar na bola, ou a gente bobeou, ou é safadeza mesmo. Porque hoje eu sei o que é errado. Antigamente eu não sabia, antigamente a gente era induzido. Todo mundo faz, a gente faz. Todo mundo vai, a gente vai. Mas é normal, todo mundo fala, e a gente fala. Hoje não, hoje não. Hoje os nossos lábios são santos. Hoje eu tenho inteligência, eu sei que esse caminho vai dar errado. Se eu entrar nele, eu estou entrando porque eu quero. Porque eu já sei que vai dar errado, esse negócio não vai dar certo não. Hoje a gente tem o Espírito Santo que toca no nosso coração. Você sabe que está errado, você pode continuar fazendo, mas alguma coisa dentro de você está dizendo: está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. E aí a gente tem não, vou fazer, eu vou. Pastor Abner, no retiro de casais, ele falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele disse que Deus nos deu duas coisas muito importantes: medo e coragem. Deus nos deu duas coisas muito importantes: medo e coragem. O medo deveria ser para a gente, o medo de errar, o medo de atravessar uma rua, o medo deveria ser usado para isso. E a coragem deveria ser usada para a gente enfrentar os problemas. E o que o diabo faz? O diabo atormenta tanto que o camarada ele tem coragem para errar e tem medo de pedir perdão. Eu vou fazer, ninguém manda na minha vida, eu vou fazer. E faz. Depois que faz, dá tudo errado.
aí ele tem medo de pedir perdão. Então ele usa duas coisas que Deus deu para nos proteger, o medo e a coragem, ele usa de maneira inversa. Ele tem coragem para fazer o que é errado e tem medo de consertar o que ele fez errado. O Espírito Santo fala conosco, mexe, a gente sabe que está errado. Esses sinais seguirão quem tem fé. O que diz o texto? Desperta tu que dormes, desperta. Levanta-te dentre os mortos. Não é porque os outros fazem que você vai fazer, não. Você não é todo mundo, não. Ah, mas todo mundo faz? Não sou todo mundo, não. Não. Cristo é a resposta para a minha vida. Fala para quem está do seu lado, reaja. A gente não precisa reagir, não, respirar fundo, não. Isso é certo, isso é errado, não. Olha o que diz o verso seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Verso 16: remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Estes sinais, meu irmão, a vida com Jesus é uma adrenalina. A vida com Jesus, ela é maravilhosa. A gente passa a vivenciar coisas que a gente nunca imaginou. É a mão do Senhor sobre nós, guia os nossos passos, nos livra de todo mal. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. O que é certo, o que é errado. A gente vai lutando e servindo ao Senhor, e a graça de Deus vai cobrindo as nossas vidas. A gente não pode brincar com as coisas de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Por isso que ele está dizendo que a gente às vezes tem coragem para fazer o que é errado e medo. O filho pródigo para mim é fantástico, porque ele teve a coragem de fazer o que é errado, mas depois ele teve coragem de voltar atrás e pedir perdão. Teve coragem de fazer, ele matou o pai, né? Me dá a parte da herança. O cara matou o pai. Matou. Para mim isso morreu. Me dá a parte da herança, eu quero ir embora. Mas quando estava no fundo do poço, ele teve a coragem de levantar e disse: não, vou voltar, vou pedir perdão. Pai, pequei contra os céus, pequei perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então, quando ele usou a coragem para fazer consertos, os sinais vieram sobre ele. O pai de cara diz: não, esse é meu filho, estava morto, reviveu. Engraçado, quem matou o pai foi o filho, mas quem morreu foi o filho. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E há toda uma estrutura nova, traga sandália, roupa, vamos reestruturar a vida desse moço, porque os sinais seguem. O que o Senhor pede para a gente? Creia. Então, o ponto-chave na nossa caminhada com Deus é manter a nossa fé. Manter a nossa fé. Por isso que o texto diz, olhando para Jesus. Eu não posso ficar olhando para os outros, você tem que olhar para Jesus, porque eu tenho que manter a minha fé. Eu gosto sempre de dizer que é que nem relacionamento conjugal, né? Depois de um tempo o camarada diz: porque ele é assim, ele é assado, começa a falar. E na verdade, tudo isso já estava ali. Temperamento, hábitos, essas coisas que hoje incomodam a gente, já estava ali. É que a gente amava tanto, e quando a gente ama, meu irmão, quando a gente ama, eu brinco que marido apaixonado é bobo, né? Quando a mulher descobre que marido apaixonado é bobo, ela tem o cara na mão, porque homem é tonto. Homem é tonto, não é? O homem é tonto. E quando ele está apaixonado,
ele fica bobo. E a mulher, coitada, ela esgana o cara. Né? Por quê? Porque está apaixonado. Abusa, tira o escalpo. Não é? É só ver esses camaradas aí, cinquentão, quando fica apaixonado, arruma um caso fora de casa, o cara vira jovenzinho, bonezinho, bermudinha, tal. O cara fica tonto, né? Fica todo tá sem vergonha, arrumou outro rabo de saia fora de casa, o cara vira adolescente, não é? Isso é coisa de... Quando a gente descobre isso, meu irmão, uma das coisas que sustenta relacionamento é admiração. Admiração. Eu já contei isso para vocês, mas só relembrando, né? Eu estava atendendo um camarada, ele falando mal da esposa, falando mal. Ele ficou 1 hora falando mal da mulher dele. Ele está tentando me provar que valia a pena a separação, porque a mulher dele não tinha jeito. Ele queria me convencer. E eu fiquei ouvindo 1 hora, eu falei, sempre que para um pouquinho só. Rapaz, você está 1 hora falando mal da tua mulher, e a tua mulher não te aguenta. Eu não estou te aguentando também, viu? Você está começando a me aborrecer, porque eu estou assim, já estou... Você vem aqui falar mal dela. Não tem nada a ver com isso. Né? Quem mandou casar? Não é? E eu fiz uma pergunta, tudo isso vai brotando, é Deus, viu, pessoal? Eu fiz uma pergunta, o que é que você fez que a tua mulher te admira? O que é que você fez que a tua mulher te admira? Porque a gente se move por admiração. Vão passando o tempo, a gente vai envelhecendo, alguns hábitos vão florando, mas a admiração, o respeito é tão que você vai passando por cima, que você ama e você admira, né? Eu tenho que agradecer a Deus pela minha esposa, né? Por tantos anos, tantas batalhas, tantos momentos, quantas coisas nós passamos juntos, quantas pedradas eu levei. E uma vez um cara chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou saindo da igreja e o motivo é porque a tua mulher manda em você. Eu fiquei olhando para ele e pensei, o cara vai sair da igreja, quer que eu brigue com a minha mulher? Aí eu olhei para ele e falei, meu irmão, minha mulher me ama e me honra, deixa eu mandar. Pode mandar à vontade. É tão bom ser mandado. Ué, você quer sair da igreja e quer que eu fique brigando com a minha mulher? Se você fosse ficar na igreja, bom, então eu vou ver onde eu estou errando, tal. Mas você vai sair da igreja e quer... Que isso? Eu admiro a minha esposa, eu sei que o que nos move é admiração. Muitos de nós aqui tivemos professores que a gente admirava, a gente admira pessoas, hein? E quando a gente admira uma pessoa, poxa, aquela pessoa ela fica em autoestima para a gente. No trabalho, a gente sempre está admiração. O texto diz, esses sinais seguirão aquele que tem fé. Por isso que o texto diz, desperta. Não dorme não bobeia não. Levanta-te. Toma atitude, seja diferente. Não seja insensato. Procure saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Não se embriague com vinho, com ódio. Não se embriague com rancor, onde há contenda. Encha-se da presença de Deus. E ele dá uma receita, falando entre vós em salmos, hinos, cante, celebre ao Senhor, cantando, salmodiando, dando sempre graças a Deus por tudo. Sujeitai-vos uns aos outros por temer a Deus. E estes sinais vão te atropelar. Não é você que vai fazer milagres, mas eles acontecerão na sua vida, porque você é um apaixonado pelas coisas de Deus. Jesus estava dizendo
Não perca a fé. Não desanime na sua fé. Não vai pela tua cabeça, mas confie em Deus. Anima-te. E estes sinais estarão sobre vocês. Eu gosto do final do verso lá de Marcos capítulo 16, o finalzinho diz assim. Abra lá comigo, por favor. Marcos 16. Verso 19 diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, verso 19, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se à direita de Deus. Mas olha o versículo 20 agora. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Eles obedeceram. Vamos lá, vamos pregar. Isso aqui é um resumo. Depois você vai ver os outros textos que tem um pouco, Atos capítulo 1, capítulo 2, vai contar um pouco da história, mas aqui é o resumo. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, mas olha a expressão, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Cooperando com eles o Senhor. Não dá, meu irmão, para a gente viver a vida cristã, se não for pela graça de Deus sobre a nossa vida. Ser crente, eu decidi ser crente. Já vi uns caras que falam assim, não, olha, quer ver um negócio que dá dinheiro é abrir igreja. Já vi uns caras falando isso, né? Vou abrir uma igreja. E às vezes os caras vêm com essas piadinhas para o meu lado, então abre. Vai, faz. Porque a pessoa pensa que isso é coisa humana. Vou abrir uma loja. Abrir uma igreja para o meu filho. Eu já ouvi pastor, que negócio é esse? Não é um negócio. Abrir uma igreja, meu irmão, não. Quando eles começaram, o Senhor foi junto com eles. O Senhor confirmava, o camarada orava em nome de Jesus, e aí vinha aquilo que eu mostrei para vocês, aquela ação de Deus. Em nome de Jesus, levanta e anda. E agora? Levanta e anda, põe o cara em pé. É o Senhor na nossa vida, meu irmão. Não é a gente que se força ou se esforça para ser crente. O nosso esforço é para manter a nossa fé nele, é para conhecê-lo mais, para melhorar a nossa caminhada com ele, mas é a mão dele sobre as nossas vidas que nos sustenta. É Ele quem faz o milagre, é Ele quem abre as portas, é Ele quem nos faz achar graça. De repente as pessoas olham para você e dizem, gostei de você, gostei do teu jeito, gostei do seu trabalho. Mas não é, isso não é que a pessoa gostou de você, foi a graça de Deus sobre a sua vida, é Deus abrindo portas, porque você decidiu confiar nele. Esses sinais seguirão. A gente precisa manter a nossa fé, a nossa confiança. Por isso que o diabo sempre vai tentar bombardear a tua fé, para que você não confie em Deus. Cadê teu Deus? Você viu aquele irmão? Viu o que ele falou? Para você tirar os olhos de Jesus. Está vendo? Você vai na igreja, você dá o dízimo, olha aí. Para que você enfraqueça a tua fé. Porque enfraquecendo a fé, é aquilo que você viu aqui, vai lá, não vou não. Porque quem não tem fé não vai ficar orando, repreendendo. Quem não tem fé não vai ficar fazendo, automaticamente os sinais também ficam parados. Mas quando você está entusiasmado, cheio de vida, e você diz em nome de Jesus, por favor, meu irmão, declare sobre a tua vida, este ano é um ano de grandes realizações. Toma posse. Levanta a tua cabeça, profetiza, fala para você mesmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A promessa de Deus para a minha vida, a graça do Senhor será manifestada sobre o meu trabalho, sobre a minha família. Foi tão gostoso ouvir agora na passagem do ano,
e de lá nós fizemos no culto da ceia, depois na reunião dos homens também, ouvindo as histórias de quantas famílias foram abençoadas, ano de maravilhas, quantas famílias, quantos milagres aconteceram, porque pessoas decidiram crer, e esses sinais só segue quem crê. Amém, querido? Amém. Não sei como está a sua vida, mas nesta noite meu papel é dar essa... Meu irmão, levanta a tua cabeça, vamos embora. Olha, os sinais vão atrás de você. Você vai na frente, declarando, falando, profetizando. Meu irmão, quantas vezes você tem que entrar no banheiro e ali fechar a porta e dizer: o meu lar é do Senhor Jesus. Lá de fora do banheiro está quebrando o pau, a coisa está feia e você está vendo que aquilo não vai terminar bem. Aí você entra dentro do banheiro, tranca a porta, ali você fala: Senhor, eu não aceito que o diabo destrua o meu lar, minha família é do Senhor Jesus. E você sai e continua profetizando, e meu irmão, pode crer, a glória do Senhor será vista sobre a tua vida. Sabe, quando você entra para trabalhar e a coisa está no fundo do poço, sem dinheiro, e você diz: o Senhor é meu pastor, Senhor, eu sou fiel nos seus dízimos, a tua palavra diz para mim fazer prova do Senhor, faz um milagre na minha vida, restaura, firme, na hora certa você vai ver o poder de Deus sobre a tua vida. Sabe o que é toda noite lá impor as mãos sobre os filhos? Meus filhos são do Senhor, que a tua bênção, Senhor, protege essa mente, esse coração. As crianças já são bombardeadas. Eu conversava com meu neto sobre isso, nós estávamos falando sobre, ele começou a fazer algumas perguntas, e eu falei: você já percebeu como a gente tem pensamento ruim, Felipe? Eu: como assim, vô? Você já pensou coisa ruim da sua mãe? Que a sua mãe não gosta de você, que a sua mãe... Já. Então, mas era você que estava pensando? Ou você foi levado àquele pensamento? De repente apareceu. Aí ele falou: sabe o que aconteceu comigo? Garoto de 9 anos. Ele disse: minha mãe me deu uma bronca, e eu fui para a escola. E eu fui de cara fechada. Eu estava emburrado. Chegou na escola, eu esqueci. E fiquei bem. Quando minha mãe veio buscar, eu vi, eu lembrei. Aí eu fechei a cara outra vez. Então, quem te deu essa... Garoto de 9 anos, quem te deu essa ideia? Não foi sua, Felipe. Veio de fora. O diabo faz isso conosco. O diabo é tão sem vergonha que ele tenta na primeira pessoa. Eu não aguento mais, como pode? E você pensa que o pensamento é teu. Não, ele veio de fora. Quantas vezes você vai ter que parar e dizer para você mesmo: por que eu estou pensando isso? Está repreendido em nome de Jesus. Tem gente que está pensando: não aguento mais esse casamento, dá vontade de separar. Esse pensamento é seu, ou alguém jogou na primeira pessoa e você pensa que é seu? O diabo não tira férias, não, meu irmão. Ele não foi para o Rio de Janeiro curtir. Ele aproveita quando a gente está de bobeira para lançar dardos inflamados na nossa mente. Esses sinais seguirão os que crerem. Chegar nos filhos, impondo as mãos: Senhor, guarda, porque eles vão pensar besteiras. Você sabe que hoje já tem criança pensando em suicídio? Já tem criança pensando em fugir de casa? Tem muita criança pensando coisas, porque não é só o pensamento. Hoje existe toda uma força externa que ajuda. E da onde vêm essas ideias? Do inferno. O que a gente tem que fazer? Impor as mãos sobre os nossos filhos. Estão lá deitadinho? Vai lá, filho, passa a mão na cabeça e diz: Senhor, que a tua bênção esteja sobre meu filho, em nome de Jesus. Eu não aceito que o diabo tenha vitória sobre a vida dele. Vou dar uma dica para você: quando der bronca no seu filho, primeira coisa, nunca coloque filho de castigo do teu lado, hein? Tem uma mania do camarada: vai ficar de castigo, senta aqui do meu lado, está de castigo. Aí ele aprende,
a infância toda, que sentar do teu lado é? Aí na adolescência você quer que ele fique do teu lado e ele quer ficar do teu lado? Estou fora, pai. Isso é mensagem subliminar. Você ensinou ele que sentar do teu lado é castigo. Aí você quer que ele fique com você, ele não quer ficar. Castigo é longe, vai lá para o teu quarto. E fala para ele, ficar do meu lado é presente, você vai ficar de castigo lá no teu quarto. Põe ele longe. Porque ficar do teu lado é presente, gostoso, vem cá, fica lá. Agora, quando ele foi lá, você vai atrás. E não admito que você pense mal a meu respeito, porque o diabo está jogando coisa na cabeça do cara. E não admito que você pense mal a meu respeito, porque eu te amo, te dei uma bronca, porque você fez coisa errada, mas eu te amo, e continua dando bronca, mas agora dando bronca dizendo que você ama. Eu te amo, você é importante para mim, eu não aceito. O que você fez está errado. Mas você não está falando para ele, você está falando para o diabo. Satanás, você não tem autoridade sobre meu filho. Põe castigo, filho. Eu estou dizendo isso porque eu aprendi assim, meu irmão. Era um tal de ficar de castigo do lado da minha mãe que era beleza. Hoje na adolescência, quer ficar comigo? Não quero não, estou fora. Mensagem subliminar. Aprendi que ficar perto dos pais era castigo. A vida inteira aprendi, senta aqui do meu lado. Quero ver se você faz isso do meu lado. Lógico que não vai fazer. Perto do pai e da mãe não vai fazer nada, não. Achar que o filho é santo? Meu irmão, teu filho quando está longe, só a graça, viu, meu irmão? Tem pais que ficam assustados. Não, meu filho não faz isso. Me engana que eu gosto, meu irmão. Larga a mão de ser tonto. Seu filho longe de você, ele é normal. Bom, não vai longe. Como é que você era? Como é que você era? Só a graça e a misericórdia. É que alguns já ficou tanto tempo, nem lembra mais, não, mas pode lembrar. É, meu irmão, só a graça. Estes sinais, essa era a preocupação de Jesus, dizendo: esses sinais vão seguir, vão atrás de você. Então você nunca perca a tua fé. Não perca a tua fé. Não perca esse relacionamento. Amém? Queridos, eu queria orar com você. Eu quero orar eu acho que essa palavra, ela é para todos nós, né? Para mim, para você, não tem como dividir para quem é. Para todos nós, né? Mas é evidente que alguns que estão no nosso meio querem dizer: não, Deus, essa palavra é minha. Eu precisava dessa palavra. Eu quero orar com você que quer dizer: Deus, eu precisava dessa palavra. Que bom que eu vim hoje. Olha que eu não queria vir, hein? Mas eu vim. Que bom. Volto a dizer, meu irmão, essa palavra é para todos nós. Todos nós deveríamos ficar em pé. Mas eu queria orar não com todos. Eu queria orar com aqueles que querem dizer: Deus, eu precisava dessa palavra. E olha, meu irmão, quando a gente reconhece, quando a gente coloca as nossas vidas nas mãos do Senhor. Lembra o filho pródigo? Ele teve coragem para fazer o que é errado, mas teve coragem também de voltar atrás. E quando ele voltou atrás, os sinais vieram, as coisas aconteceram. Feche teus olhos, por favor. Você que deseja colocar a tua vida dizendo: Deus, eu precisava dessa palavra. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe o que eu tenho passado. Eu não quero perder, eu quero vencer. Culto de vida vitoriosa. Você que deseja vai ficando em pé no seu lugar dizendo: Deus, eu recebo essa palavra. Feche teus olhos. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Toda honra e toda glória, Senhor, nós oferecemos a Ti, Jesus. Nome maravilhoso, nome especial. Te adoramos, Pai. Não há Deus como o Senhor. Te adoramos, ó Pai. Aonde o Teu Espírito está, tem liberdade. Aonde o Teu Espírito está, há poder e autoridade.
Tua palavra diz: esses sinais seguirão. E assim, ó Deus, nós queremos manter a nossa fé, para que as coisas aconteçam naturalmente. Nós não sabemos fazer milagres, nós não sabemos produzir milagres, mas nós queremos viver os teus milagres. Assim, ó Pai, eu coloco diante de Ti cada vida. Estende as Tuas mãos sobre cada vida, em nome de Jesus. Tu conheces o coração, a necessidade, a aflição. Deus, cubra com Teu sangue. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Livra-nos de todo mal. Que Satanás seja envergonhado, Senhor. Que vidas tomem posse desta palavra e avancem, e pratiquem, e vejam os milagres alcançando, atropelando a família, milagres acontecendo, atropelando as finanças, milagres na vida pessoal, milagres de saúde, milagres financeiros, libertações. Oh Deus, eu coloco diante de Ti cada vida. Abençoa e glorifica o Teu nome. Nós precisamos, em nome de Jesus, e declaramos que só o Senhor é Deus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu recebo a Tua palavra. O Senhor conhece o meu coração, as minhas necessidades, e eu recebo o milagre, a paz, a esperança, e eu quero avançar e ver coisas maiores, porque este ano é um ano de grandes realizações. Toda honra e toda glória nós oferecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, vamos aplaudir nosso Deus. Oh, santo é o Teu nome. Toda honra e glória. Oh Jesus, te adoramos, te adoramos. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador, e separou e matou no seu altar. Oh Deus, queridos, esse é um ano muito especial. Eu creio, estou profetizando. É evidente que eu estou falando isso para a nossa igreja, para as nossas vidas, para os nossos lares. E durante o ano é muito legal, porque as pessoas começam a aceitar a Jesus, e eu vejo as pessoas entrando nesta promessa, porque é uma promessa para as nossas vidas, para essa igreja. As pessoas vão entrando, aceitando a Jesus, já entrando debaixo de uma promessa, de algo especial. Abra os teus olhos. A tia Eliana sugeriu já fazer o pote do agradecimento. Todos os dias você colocar ali um pote de um agradecimento. Começaram a fazer isso na liderança, e estão fazendo na igreja infantil, com as tias. A tia Eliana começou a praticar, baseado numa palavra do pastor José Gonçalves, de todos os dias verificar 3 ações de Deus na sua vida. 3 coisas que Deus fez, que você percebe que foi a mão de Deus, e vai anotando. Pega uma agenda, sei lá, e vai anotando. E você vai ver quão grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida, e quão grandes coisas Ele fará. Porque muitas coisas vão tentar tirar o brilho da tua vida, tentando desviar os teus olhos. E aí quem perde é a gente, porque Deus continua sendo Deus. Receba essa palavra, por favor. Eu estava muito animado, pedindo a Deus: Deus, me dá graça. Está muito animado em pregar isso para você, porque eu sei que isso vai abençoar a sua vida e vai fortalecer a sua família, sabe? Deus tem feito isso na minha família, Deus tem feito isso na minha vida, vai fazer na sua também. Presta atenção, meu irmão, os nossos milagres têm nome, amém? Os nossos milagres têm
Tem nome. Não é? Quando fala assim, que família bonita, tem nome. A gente aplicou a palavra de Deus. A palavra de Deus de X, a gente obedeceu. Foi fácil? Não foi, mas tem nome. A gente creu. E porque creu, o Senhor confirma a palavra sobre as nossas vidas. Não é? E aí as pessoas vão olhar para você, mas o teu carro, a tua casa, você vai dizer, tudo isso aqui tem nome. Tem nome. Fidelidade, relacionamento com Deus tem nome, não é assim de graça. Tem nome. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Esse ano, um ano de grandes realizações em nome de Jesus. Amém?